obrigado a todos. Sejam bem-vindes. Bem-vindes também ao público, todos vocês, todas, maravilhosamente. Bom, e vamos começar o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Aqui uma coisa de uma tecnologia. A nossa mesa ela já foi anunciada, mas só para ratificar, dando uma pinta na produção. Pessoas trans se juntam para falar sobre processos criativos contemporâneos na literatura, nas artes e na música. Primeiramente, Amara Moira é travesti, prostituta, doutoranda em teoria literária feminista e militante dos direitos de LGBTs e de profissionais do sexo. Além disso, ela é autora do livro E Se Eu Fosse Puta? Livro de estreia em que narra suas experiências na prostituição por uma perspectiva feminista ao mesmo tempo que literária. Palmas! Marcelo Caetano, poeta, slammer e cientista político formado pela Universidade de Brasília. Foi ganhador do prêmio Beijo Livre de Direitos Humanos LGBT. Em 2012, por sua atuação e envolvimento na defesa dos direitos de pessoas transexuais e travestis, pesquisador, estuda temas ligados a gênero, racismo, saúde mental e direitos humanos. Importantíssimo. Palmas, por favor. Yes! E fechando aqui, MC Lin, bicha, trans, preta e periférica. Nem ator, nem atriz, atroz. Bailarinix, performer e terrorista de gênero. Essas são algumas das referências da MC Lin da Quebrada, que agora também usa a música, especificamente o funk, como uma ferramenta de transformação social e poderosa arma na luta pela quebra de paradigmas sexuais, de gênero e corpo. Palmas para fechar. Bafo. Só para a gente entender como é que vai ser o nosso encontro, nessa primeira rodada vamos ter uma primeira pergunta. Cada um dos convidados vai poder ter 10 minutinhos, contado no relógio de mamãe, para poder responder, ok? Todos prontos? Maravilha? Vamos lá. A primeira pergunta é: Caio Fernando Abreu, que é o nosso homenageado, vocês todos estão sabendo, ele usou da literatura para um acerto de contas com o real, como ele mesmo disse, contra o HIV, a repressão da liberdade, repressão sexual, ou seja, todo um mofo. Vocês também estão usando a própria vida para um acerto de contas. Quais seriam essas contas a acertar? Quem quer começar ou eu escolho? Se eu escolher é pior. Manda ver, Amara. Tá no centro, arrasa aí. Tá ligado? Olá, muito prazer estar aqui. Acho que é uma experiência muito boa escrever um livro e perceber que esse livro está sendo lido como literatura, está sendo apreciado enquanto literatura, né? Então, está saindo do gueto, inclusive, dos LGBTs, de só travestis. Então, uma quantidade muito maior de pessoas está se permitindo ler, está se permitindo passar por alguma experiência, um processo de transformação depois de ler, né? Porque o que eu estou tentando trazer nesse livro é justamente convidar vocês a se colocarem um pouco aqui do outro lado, né? Vestir um pouco os nossos calçados, viver um pouco a vida que a gente vive, nem que seja só por palavras, as nossas palavras, ver o mundo pelos nossos olhos, né? Então, quando eu penso em que acerto de contas a gente está fazendo, eu fico sempre lembrando da divisão, do que significa literatura para mim hoje e do que ela significava antes da minha transição, né? Antes de existir para o outro, existir para o mundo, existir para mim mesma, como Amara, o que era para mim literatura? Literatura era um laboratório de palavras, né? Então você pegava num tubo de ensaio, colocava uma do lado da outra, testava as reações que elas causavam entre si e ficava ali brincando com luvas, um ambiente asséptico, produzindo sentidos, controlando sentidos, né? Mas tudo muito frio, né? Tudo muito deslocado, tudo muito distante da vida real, sem nenhum tipo de envolvimento com transformação da sociedade. Para mim era tranquilo, eu estava lá na minha escrivaninha,
E de repente, né, a partir do momento que você sai na rua e você está sofrendo assédio o tempo inteiro, você tem medo de voltar para casa, essa insegurança, esse risco de o tempo inteiro ser violentada, você passa a querer fazer com que a literatura mude isso, né? Com que a literatura de alguma forma intervenha no mundo, transforme o mundo ao seu redor, torne o mundo mais habitável para gente como nós, né? E aí eu comecei a ver outro sentido para a literatura. A literatura não era só um laboratório de você ficar pegando palavrinhas e colocando uma do lado da outra e brincando, joguinhos de palavra. Literatura não, era mais do que isso. Literatura era a minha possibilidade... Nossa, tá muito esquisito o som. Tá aí esquisito aí também? Aí tá normal? Aqui tá esquisito, não tá? Então, literatura passou a ser outra coisa nesse momento, né? Passou a ser a minha possibilidade de intervir na sociedade, de mostrar para o mundo como é que a gente vê o mundo, como é que o mundo é visto dessa nossa perspectiva, né? Eu acho que é um pouco isso que eu acho que falta, né? Porque enquanto a gente não estiver escrevendo as nossas histórias, vão continuar vendo travestis da forma como sempre viram, né? Bate o olho na gente e vê uma única narrativa possível. Prostituta, que vai ganhar pouco pelo que faz, que vai viver à margem da sociedade, que vai poder ser humilhada, violentada, sem que ninguém sinta a dor que ela sente. Então, de repente, a gente começar a disputar o que significa travesti, a gente começar a contar essas histórias, é uma forma da gente mudar a maneira como a sociedade nos vê, a maneira como a sociedade só consegue nos ver, né? Só consegue nos ver por essa narrativa. Olha para nós e nos vê assim. Escrever literatura é uma forma de forçar a sociedade a nos ver de maneira plural, ver o quanto a gente tem uma riqueza e uma diversidade gigantesca dentro da nossa comunidade, né? Acho que é um pouco isso. Alô? Então, você acha que... A gente ainda tem um tempinho, então já vou jogar uma pergunta aqui para você dentro do que você falou, comentou. Então, você acha que esse acerto de contas, ele está mais... um acerto externo, é mais um acerto com a sociedade, ou também é um acerto de contas com você mesma? Com o seu processo, com antes de viver essa transição de fato? Tem os meus fantasmas particulares, né? Então, pensar que eu vivi... Hoje eu tenho 31 anos, faz quase 3 anos que eu vivo como Amara, né? Que eu me assumi, que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então, eu vivi 29 anos do outro lado. E eu nunca fui militante, eu sempre quis distância do restante do mundo, sempre vivia muito fechada no meu mundo próprio, no meu mundo particular dos livros, na minha escrivaninha, sozinha. E acho que a partir do momento que você começa a viver, começa a ser lida, começa a existir enquanto travesti, eu comecei a sentir uma necessidade de compensar o tempo perdido, né? Eu falei, podiam ser 29 anos fazendo militância, fazendo coisas, né, causando, problematizando, fazendo textão no Facebook. E não, né? Mas repente... tem mais 29 pela frente. Então, mas eu queria compensar. Eu queria poder compensar esse tempo que eu fiquei no armário, esse tempo que eu fiquei ali quietinha, esse tempo que eu não fiz nada para transformar esse mundo, ou acho que não fiz, ou não... Tem um pouco de uma dívida comigo, assim, que eu carrego e tento saldar, me jogando de cabeça nesse mundo da militância, né? Que bom, que bom. E você hoje está um pouco mais tranquila com essa dívida? Se é que há uma dívida. Vem essa dívida e vem outra coisa junto também, né? Faz só 3 anos, quase 3 anos que eu existo como Amara, travesti, e eu já estou aqui no palco, né? Lancei um livro, sabe? E todas as minhas amigas que não lançaram livros, que não contaram a sua própria história, às vezes vem também uma necessidade aqui de tentar escancarar essa porta que eu estou abrindo para vir outras junto comigo, porque se for só para mim que essa porta serviu, vai continuar aquele sabor ruim na boca, sabe? Então, é necessário que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que essas mudanças venham para um conjunto maior de pessoas e venham também para
sociedade como um todo, né? Não só para uma parcela localizada. Quando a gente fala de melhorar o mundo para as pessoas trans, não é só de pessoas trans que a gente está falando, é de pessoas que não são trans também, né? Que estão sendo cobradas para não parecerem trans, para fazerem tudo o que for possível para fugir desse estereótipo, né? Isso é pesado também de quem não está no nosso lado. Eu gostaria que vocês pudessem ter uma vida mais leve, que pudessem brincar um pouco mais com o gênero que vocês receberam quando nasceram, que pudessem vestir uma roupa que quisessem, que pudessem, por um dia, ou por uma semana, ou por o tempo que for, se pensar de outra maneira, que não a maneira como o seu genital impôs que vocês teriam que ser, né? Então, quando a gente está falando de transformar o mundo da perspectiva trans, a gente está falando de projeto de sociedade, não é só um mundo para nós, não é ditadura trans. Ditadura trans é bom também, né? Bom. Obrigada, Mara. Por favor, Marcelo, arrasa, Olá. brilha. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Enfim, primeiramente dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu costumo dizer que a experiência de ser trans é quase um arrebatamento, né? Depois que eu fui lá, vivi, não dá mais para ver o mundo, de outra forma, né? Há quase, enfim, há 7 anos eu me identifico como uma pessoa trans. 3 meses depois, quando eu iniciei a minha transição, eu fui internado num manicômio, num hospital psiquiátrico, enfim, chamar de manicômio, que é um nome que merece. E nesse espaço não podia ter caneta, não podia ter lápis, né? Não podia escrever. E eu sentia muita falta de poder dizer, escrever o que eu estava vivendo, né? Fui uma criança muito tímida mesmo, enfim, sou tímido até hoje. E os livros sempre foram uma boa companhia, né? Ler é uma coisa que você faz sozinho, quieto no seu canto, e transporta você para um outro lugar, né? Cria uma espécie de armadura mesmo contra o mundo. E nesse espaço dos livros eu encontrei abertura para vivenciar a vida que eu não conseguia viver no real, né? Eu acho que escrever provavelmente foi uma coisa que salvou a minha vida, né? Todas as coisas que eu não consigo dizer, que eu tenho dificuldade de elaborar, eu transformo elas em poesia. Porque na poesia você não precisa falar das coisas como elas são, né? Na poesia você pode inventar a palavra, você pode colocar uma palavra com outro significado, né? E quem lê ali vai tá aberto ali para interpretar. E ter esse lugar para elaborar essa experiência... Tá dando uma microfonia aí, gente? Ter esse lugar da escrita, da literatura, para elaborar essa experiência, para mim foi muito importante. A educação, ela foi muito importante em todo o meu processo de vida, né? Ao passar a me entender como trans, minha família não quis aceitar, como até hoje não aceita. Tive que morar um tempo na rua. E a educação foi o caminho que eu encontrei, né? Na universidade pública, eu tinha acesso à casa, à comida, à moradia, né? Num tempo onde a gente está vivendo ataques políticos tão intensos, especialmente relacionados à educação, é importante a gente pensar como esses espaços de educação são muito mais do que isso, né? Hoje eu sou cientista político, tenho um diploma, mas mais do que isso, a universidade permitiu que eu comesse, que eu morasse, que eu criasse uma rede de pessoas, né? Não é só chegar lá e ter acesso à aula, uma série de estruturas que precisam para que pessoas como eu possam chegar até lá. E eu sempre senti falta dessa referência, né? Nos lugares que eu vou, nos espaços que eu vou da universidade, ninguém parece comigo, né? Não tem muitas pessoas negras, não tem muitas pessoas trans, né? A minha narrativa não está presente na maioria dos espaços em que eu estou, os espaços aos quais eu tenho acesso hoje. E para que essa narrativa estivesse presente nesses lugares, eu percebi que eu que ia ter que contar essa história, né? Eu que ia ter que escrever e criar essa narrativa. Porque tem uma série de coisas que precisam ser ditas, né? Que ainda não estão ditas.
a gente tem uma ideia de uma história universal, que o de universal não tem nada, ela é muito particular. Ela é particular dos homens, brancos, héteros, cis. Essa narrativa, ela não é universal. Ela conta uma história de um lugar, de uma pessoa, e de um lugar e de uma pessoa que não é o meu lugar, e uma pessoa que não parece comigo. Então eu precisei ir atrás de poder contar essa história, inclusive muitas vezes criar os espaços para contar essas histórias, né? Às vezes o que a gente faz, as pessoas dizem que não é literatura, o que é literatura de nicho, né? Literatura específica, não é literatura universal, né? Mas é isso, né? Não existe nada que seja universal, tudo é particular, e se não me couber, é preciso que eu crie um espaço para me caber. Acho que esse movimento de resistência, né, de resiliência, de se dispor mesmo a se colocar no mundo e a enfrentar o mundo. Às vezes é muito difícil, muito difícil. Não é fácil mesmo ser uma pessoa trans na sociedade que a gente vive, não é uma sociedade machista, patriarcal, racista, transfóbica, né? Eu sou interpelado no mundo a todo momento em razão da minha transexualidade. Diante disso, há duas opções: ou me esconder, né? Fingir para as pessoas que eu sou uma outra coisa que eu não sou, ou botar a cara no mundo e dizer, é isso mesmo, e pessoas como eu merecem ter tantos direitos, merecem dignidade, merecem respeito, merecem uma vida livre, como todas as outras pessoas, né? E escrever isso é mais fácil do que de fato conseguir, né? Porque, enfim, escrever é um processo que a princípio é sozinho. Mas eu descobri que escrevendo sozinho, outras pessoas podiam ler aquilo e entender a minha história, inclusive entender a sua própria história, né? Acho que em muitos momentos, falta linguagem para a gente dizer o que a gente é, o que a gente sente. Quando eu passei a me identificar como trans, não existia essa palavra homem trans. Não existia. Tinha travesti. Durante 20 anos, eu não sabia muito bem quem eu era, mas eu não sabia que era possível dizerem que você era uma coisa quando você nasceu, e ao longo da vida você descobrir que você era outra coisa, que você era outra pessoa, que você queria viver de outro jeito, simplesmente porque eu nunca havia escutado essa possibilidade, né? Eu conhecia uma ideia deturpada e pejorativa do que é ser travesti, mas eram mulheres e que eram prostitutas e que não tinham emprego, que não tinham educação. Eu não queria ser isso, né? Eu não queria ser isso. E com a minha escrita eu estou tentando criar uma referência do que é ser uma pessoa trans e uma pessoa negra na nossa sociedade. Eu posso ser trans e posso me formar na faculdade. Hoje eu faço mestrado em Direito também na Universidade de Brasília, né? Enfim, é bastante difícil ser trans naquele espaço, né? A universidade não é um espaço muito aberto, uma faculdade de Direito menos ainda, mas eu tenho direito a esse espaço tanto quanto outras pessoas, né? Algumas não querem que eu esteja lá, mas eu decidi que é isso, assim, eu quero entrar, eu quero passar, e se eu tiver que derrubar a porta, eu vou derrubar, saiam de trás, por favor. Acho que é isso. Eu acho interessante, Marcelo, a gente tem várias perspectivas, embora o que nos une aqui é a literatura, mas várias perspectivas dentro da literatura, né? E você traz uma perspectiva pensando na nossa primeira pergunta, numa questão de uma dívida educacional, e como a educação ela falha dentro desse lugar que você disse que nos primórdios, né, você teve esse lugar de acolhimento, quando você não tinha para onde ir, era a escola o lugar onde você podia chamar de lar, digamos assim, né? Era um lugar de sobrevivência para você. E esse lugar de sobrevivência, que já estava cheio de contradições, você, a partir disso, precisou começar a redestruir tudo e reescrever, digamos assim, reestruturar esse lugar educacional, né? Sem dúvida, assim, os espaços institucionais, eles não foram feitos
pra gente. Eles não foram feitos para pessoas como eu. Eles não pensam nas nossas necessidades, quais são as nossas questões, nas nossas experiências, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 10 anos de cota. Eu fiz um curso onde eu basicamente só li homens brancos dos Estados Unidos e da Europa, né? Não adianta você só colocar estudantes negros nesses espaços e não ler autores negros, não ler o que pessoas negras estão pensando. E não é um lugar, muitas vezes, acessível, né? Porque é isso, chega lá uma bibliografia, né? Se for numa livraria, talvez tenha uma seção, eu fui aqui na livraria do CCBB, tinha uma prateleira escrito assim, África. Aí tinha, sei lá, um livro sobre a África, e os outros livros eram sobre questões raciais no Brasil, e uma prateleira, né? Todas as outras prateleiras tinham, sei lá, artes, fotografia, moda, né? Mas a prateleira onde tem os livros dos autores negros, o título dela é África, né? Como se autores negros não pudessem também falar sobre arte, falar sobre moda, falar sobre ciência, química, física, matemática. Esses lugares são sempre pensados como lugares brancos e também, obviamente, lugares cis. Não acho que necessariamente a educação formal, né, é o que vai libertar as pessoas. A gente tem um problema sério no nosso modelo de educação formal. Mas, sem dúvida, esse lugar dá uma série de ferramentas para que a gente possa construir outros lugares. Hoje eu estou na universidade, mas eu não quero tornar a universidade... Meu objetivo não é tornar aquele lugar um lugar melhor para que eu possa estar lá. Meu objetivo é ter as ferramentas, né, pegar as ferramentas dali, para sair dali, derrubar tudo e construir outra coisa, né? Não é ali dentro que eu quero erguer, não é aquelas pessoas que eu quero trazer, né? Não são aquelas pessoas que eu quero conversar. As pessoas com quem eu realmente quero conversar, elas estão fora da universidade. Mas se eu conseguir chegar até lá, eu quero buscar as ferramentas nesse lugar e levar para essa galera e falar, ó, tem esse monte de coisa aqui, sacou? Que dá pra gente pensar, dá pra gente construir, dá pra gente saber e tal. Bafo. Muito obrigada, Marcelo. Continuando nosso encontro, ela aqui, bem garota leoa, MC Linda Quebrada. Arrasa, mana. Boa tarde. Muito interessante ouvir todas essas pessoas aqui e eu acho muito simbólico, de uma certa forma, ter todas essas pessoas, ter a gente diante de vocês, já pensando nisso, nesse lance de ocupação, né? O lance de ter tanta gente e tanta gente jovem disposta a escutar a experiência e a história de uma travesti escritora, de um homem trans escritor, de uma bicha travesti, e ver um lugar que parece que as nossas vidas importam. Porque eu sinto que o meu lance começou com uma ocupação do meu próprio corpo. A invasão do meu próprio corpo e a decisão e tomada de bastião de liberdade do meu próprio corpo. Quando eu decidi começar a experimentar a minha existência da forma como eu escolhesse. Não mais seguir roteiros pré-estabelecidos que não cabiam na minha pele. Não mais tentar me adequar a padrões estéticos e existenciais de vida que não cabiam dentro do meu corpo. Então, uma amiga travesti, ela me disse uma coisa que mudou a minha vida. Foi quando ela me perguntou se eu já tinha me olhado no espelho e tinha tido a sensação de que aquilo que estava sendo refletido não é você. Vocês já tiveram a sensação de se olhar no espelho e ter a certeza de que o que está sendo refletido não é vocês? Não é você? A partir desse dia, eu passei a olhar o espelho e a encarar o meu corpo como espaço de investigação, de dúvida, de incertezas. Porque eu percebi que ter uma imagem muito bem construída e consolidada de mim mesma me mantinha
fixa, me trazia conforto, mas também me mantinha de uma certa forma parada dentro de mim mesma. E então eu passo a olhar o espelho como um espaço de pesquisa e investigação dentro do meu próprio corpo. E a partir daí, eu começo a atuar dentro da minha própria existência. Eu começo a agir dentro de mim mesma. E eu passo a fazer isso, eu estudava teatro, eu passo a fazer isso dentro da sala de ensaio, passo a enfrentar conflitos dentro da sala de ensaio, num espaço artístico, sim, que muitas das vezes é encarado como um espaço de liberdade, mas eu passo a viver a ver nesse espaço um espaço de confronto, porque o que se espera é que nós atuemos sempre como homens ou como mulheres. Não nos resta nenhuma outra opção além de ser homens e mulheres. E o que eu estava pedindo ali era o direito de não ser nem homem nem mulher, mas o direito de ser eu mesma. O direito de escolher como me vestir, de escolher como me comportar, de escolher com quem me relacionar, como me relacionar, e isso sem necessariamente ter de seguir um roteiro apenas, de ser uma coisa só. E então eu passo a viver esses conflitos dentro do teatro, passo a ir para a rua e enfrentar os olhares pontiagudos de outras pessoas nas ruas. Passo a perceber que a grande diferença é como as pessoas nos tratam. A diferença entre ser homem e mulher é a diferença como as pessoas te tratam a partir disso, né? A diferença é a relação. A relação no sentido de eu relo em você, você rela em mim, e isso é relação. E era nesse lugar da relação, no contato, na proximidade, que as coisas estavam se transformando para mim. E eu passei a atuar com performances, muitas delas na rua, e eu sinto que o material de criação dessas performances, né, pensando na pergunta da realidade e da da minha dívida com a realidade, eu não sinto que eu tenho uma dívida com a realidade, de fato. Eu sinto que talvez a sociedade tenha uma dívida com nós, né? E eu sinto que o que eu faço é usar das minhas fragilidades e transformá-las em potência. Os dedos se apontavam para mim e me chamavam bicha. Os dedos apontavam para mim e me gritavam preta. Os dedos apontavam para mim e me gritavam pobre. E eu peguei todas essas coisas e assumi. Sim, bicha, preta, trans, periférica. E foram com essas características que eu sinto que eu adquiri superpoderes. Foram essas coisas que me tornaram forte. Foram esses campos e esses fatores que fizeram com que eu me reconhecesse e que eu me desconhecesse e que eu encontrasse, não só comigo mesma, mas com que eu pudesse encontrar outras pessoas como eu. Foi nesse lugar que eu consegui criar uma rede de conexão e sustentabilidade econômica, afetiva, sexual. Foram nesses lugares que eu encontrei apoio. Foram nesses lugares que eu obtive realmente, eu acho que encontro. E algum tempo depois disso, explorando o meu corpo como arma, explorando o meu corpo como escudo e como dúvida, que eu encontrei também a música. E muito recentemente eu venho experimentando o funk, venho encontrado no funk e na música movimento, mas venho, acima de tudo, encontrado a possibilidade de diálogo. Porque eu só faço música para ser ouvida. Eu só faço música para conseguir conversar, dialogar.
para fazer com que a minha história seja ouvida. E quando eu estou falando da minha história, eu estou falando da história de muitas pessoas como eu. Eu estou falando de ancestralidade. Quando eu falo da minha história e quando eu invento a minha história, eu estou falando da possibilidade de inventar outros caminhos, de decidir e de invadir outros espaços também. E de que outras pessoas como nós possam também contar suas histórias, né? E agora eu me encontro nesse espaço, entendendo a música, entendendo esse diálogo, entendendo o alcance e tendo a sensação de que as nossas vidas importam. Porque há muito tempo o que eu experimentava era a sensação de não existência. Era a sensação de que os nossos corpos não valiam a pena. Não valiam a pena nem ser chorados, porque as minhas amigas travestis que morreram, elas só serviam para virar notícia e serem esquecidas no outro dia. Nem as suas vidas, nem as suas mortes valiam a pena. E agora, estando nesse espaço, eu sinto que o que está se transformando é que nós somos importantes. Todas nós somos importantes. E para isso, a gente tem que invadir esses espaços, seja na literatura, seja na academia, seja na música, seja aqui dentro desse festival, dessa feira. E é isso. A gente tem aqui algumas perspectivas, né, literárias, assim, tudo é literatura, né? A gente tem uma literatura escrita, a gente tem uma literatura intelectual, também tem a literatura do corpo. E você trouxe duas perspectivas que são que eu gostaria de apontar. Uma é a literatura do corpo, né, que o nosso corpo ele cresce para ser adestrado, amarrado, organizado, moldado dentro de um padrão X, Y. E a literatura que é dita que não é literatura, que é no caso do funk, né? Então, se você quiser arrematar um pouco, falar sobre isso, porque é bem característico, principalmente, né, nesse lugar em que a gente está, aqui na Cidade de Deus, é super reconhecível para os jovens, né, para os meninos que estão aqui, meninas que estão aqui. O funk é uma proximidade, muitas vezes eles se boicotam nesse sentido, assim, eu não vou fazer, eu não vou exibir, eu não vou mostrar, porque isso é uma coisa que tem que ficar aqui na minha comunidade, etc. e tal. Uma coisa da literatura do corpo, que é curioso que eu lembrei que no prézinho, quando me perguntaram o que eu queria ser quando crescer, eu lembro que o que eu escrevi era escritor, naquela época ainda escritor. E eu sinto que o que eu venho fazendo é escrever. Só que eu venho escrevendo não com lápis, com caneta ou nada disso, mas que eu venho escrevendo com o meu corpo. O meu corpo, ele tem sido esse material de escrita e tem sido um rascunho, algo que não fica pronto. Eu sinto que o meu corpo, ele é de matéria inacabada. E eu não espero me finalizar tão cedo, porque o meu corpo, ele serve de rascunho, né? Eu apago, eu escrevo de novo, eu rabisco um pouco mais, e o erro, principalmente o erro, me serve enquanto potência, me serve enquanto possibilidade de outros caminhos. E o funk, o que eu acho de mais potente no funk, uma das coisas, é que o funk, assim como o rap, ele é uma das últimas manifestações de cultura popular. Ele é uma manifestação da massa. E é incrível, porque ainda assim tentam deslegitimar o funk enquanto arte. O funk, ele é poesia. O funk, ele é a poesia da quebrada. O funk e o rap são espaços que nós, pessoas pretas, conseguimos invadir dentro da música para contar as nossas histórias,
para contar das nossas experiências, que não são contadas nas novelas, que não são contadas na maioria das músicas da música popular brasileira, que não são contadas nos jornais, a não ser em algumas seções dos jornais. A gente está contando das nossas histórias, inventando nossos afetos e criando e inventando sexualidade também. E é importante falar disso, porque eu me sinto muito ofendida quando dizem que o funk é exclusivamente machista. Porque todas as músicas e todas as instâncias culturais são machistas, e algumas de forma muito dissimulada. E quando se fala do amor, e dessa forma do amor romântico, onde eu te amo acima de tudo e eu não vou conseguir viver sem você, e cria-se um tipo de amor, e há uma hegemonia sobre esse tipo de afeto. E o que eu acho interessante no funk é que eu posso invadir esse espaço e eu posso inventar outros modos de afeto. Eu posso inventar novas sexualidades, porque sexualidade é linguagem, né? E assim como você aprende a falar português, você pode aprender a falar inglês, você pode aprender a falar espanhol, você pode aprender a falar muitas outras línguas sexuais, muitas outras formas de se envolver sexoafetivamente umas com as outras. E eu encontrei no funk arma e resistência para isso, porque no nosso meio eu não podia ter sexualidade. Ser afeminada era um problema. Ser preta e afeminada, mais ainda. Então eu encontrei no funk a possibilidade de falar dessa história e inventar outras histórias e outras formas de me relacionar para me manter viva. Que eu utilizo a música para me manter viva. E por isso que eu acho que o funk, ele é essa arma, assim como o rap e assim como todas as outras manifestações de cultura popular. E que é essa arte com A minúsculo que eu acho que é a mais potente, que é essa que consegue invadir esses espaços e quando as pessoas vêm, bum, a gente já está ali, num telão enorme, para todo mundo ver a nossa cara. Bom, nós encerramos a primeira rodada com a primeira pergunta. Agora são perguntas individuais. Tan, 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 tan. Queria começar com o Marcelo. A literatura, como a gente conhece, né, no ato de escrever, pegar uma caneta, sentar e escrever, ela pode ser muitas vezes opressora pelo próprio ato, né? Então, a Lin já falou um pouco sobre isso, ela encontrou outras formas de literatura. Para quem não sabe, Marcelo é um bafo no slam, que chama? Slam. Bafo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse para o público que não sabe, que também é literatura, mas também tem aí um outra bossa que você pode falar melhor. Bom, enfim, tá rolando um circuito grande de evento aqui na festa, né? Um circuito grande de slam aqui na festa. Então a maioria do pessoal talvez já tenha visto, já conhece. Para quem não conhece, o slam é uma competição de poesia, onde você, com seu corpo e a sua voz e mais nada, não pode usar nenhum adereço, música, tem 3 minutos para mandar uma poesia e convencer os jurados, que são sempre retirados do público, de que aquela sua poesia merece uma nota 10 para ganhar o slam, né? A poesia chegou na minha vida pelo rap, né? Pela música, por esse lugar. E o slam tem muitas coisas parecidas, né? No jeito de dizer as coisas com o rap, só que não tem música, né? Mas era um veículo de comunicação, um espaço de comunicação que estava presente onde eu morava, né? Que estava presente no lugar onde eu morava. Não tinha biblioteca, mas toda esquina tinha alguém com um sonzinho, né? Ouvindo um rap. Embora o rap, né, reproduza machismo como
todos os estilos musicais e literários e espaços da sociedade reproduzem, ele é também uma potência muito grande para a gente se apropriar dele e se utilizar dele de outras formas, né? Sem reproduzir essas questões. A Aline estava falando, né, de como tudo pode ser literatura, né? De como a gente pode inventar o nosso corpo e transformá-lo em literatura, como a música ela é uma forma de literatura, e a música sempre foi uma referência muito grande mesmo para mim. Então eu queria aproveitar, acho que dá tempo, você falou que eu tinha 10 minutos, só vou demorar 5, para mandar uma poesia para vocês, que fala justamente sobre música. Vou levantar, tá? Nossos sons vêm de muito, vêm de antes, de quando éramos reis e rainhas, donos de nossas terras, cultuávamos nossos deuses e celebrávamos nossas vidas. Mas eis que fomos sequestrados, desgarrados do bando pelo mundo. Éramos tantos, e mesmo depois de separados, permanecemos mais. Vocês roubaram nosso chão, proibiram nossa fé, aprisionaram nossos corpos, desprezaram nossas mentes, mas nunca foram capazes de calar nossos gritos, porque sempre foi o ritmo o que nos manteve vivos. A lembrança dos atabaques, da nossa ancestralidade, os sons de um tempo, os sons ainda carregados pelo vento, que sopram a memória dos que se foram, dos que vieram obrigados, como coisa traficados, nós que fomos pelos navios expatriados, pelos senhores humilhados, pelos chicote machucados, pelo estado abandonados, pelos justiceiros amarrados, pela polícia espancados, pelo genocídio aniquilados. Nós fomos, pelo ritmo e pela poesia, salvos, porque mesmo amarrados não fomos calados, espalhamos por aí nossa vida, nossa cor, nossas dores, nossa luta, porque preto em todo lugar é preto. Na hora de apontar o suspeito, de lavar o banheiro, de negar a entrada e de fazer a piada. E se eles riem sem moderação, nós fazemos música, que é para não entrar em extinção. A dor das townships, a dor dos fisicamente segregados, também ecoa no peito de todo favelado que nunca sabe quando será abordado. Se aqui temos Claudinho, lá eles têm Mango Groove, para lembrar que o coração ainda bate, mesmo quando o corpo cansou de apanhar, que bem lá no fundo ainda tocam as marcas deixadas pelas feridas nunca cicatrizadas. As guitarras do reggae, I wanna love her and treat you right. I wanna love her. Quando desce a nota e faz a curva, entram pela esquina que dobra logo ali no Atlântico e viram baião, bem no meio do sertão. Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Podia ser Kingston, mas chamamos de São João. Bem no meio do Haiti, entre revolução, ditadura e terremotos, ainda se escutam as notas da rara. Mesmo que os jornais só estampem a miséria que alimenta a carnificina, criam um urubu que se aproxima e vai direto na carne. Eles querem nos ver de novo sem liberdade. Em São Paulo, anúncios estampam, contrate um haitiano. E o senhorzinho vai lá escolher o que mais lhe apetecer, seguindo a receita de séculos que já prescrevia, preto bom é o da canela fina. E é por isso que ainda persistem os nossos tambores, a prova de que não fomos apagados, mesmo quando diariamente exterminados. Não se esqueçam, segregaram nossos corpos, mas nunca nos silenciaram. O lundu embalava nossas resistências, a imagem viva dos batuques bantus ainda a correr bem no meio das veias. Pelos campos de algodão do Mississippi, a plantation ainda sobrevivia. Erguida sobre a música que fazia suportar a jornada, vamos cantar nossa aflição que nunca pôde ser chorada. E fez-se o blues. Seguindo a estrada que liga os negros nessa era dita como moderna, descendo o hemisfério logo um pouco mais abaixo, entre umbigadas e pernadas, o tempo marcado no pandeiro, na mão só as palmas, acompanhando os cantos de tia Ciata, que enquanto a comida com as mãos preparava, nos pés os caminhos do samba criava. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Para nunca esquecer das nossas riquezas roubadas, dos nossos reinos explorados, do nosso ouro saqueado, sopramos os nossos metais e chamamos de jazz, fazendo do improviso a nossa mágica, o nosso rito. Porque toda quebrada tem um som que faz o barraco balançar mais forte, que faz o baile lotar mais cedo e a noite durar mais tempo. Dos bongos da bachata ao batidão do tambor, era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Sempre tem o batuque que faz o corpo esquecer quem é e lembrar de onde vem.
O barulho do trovão é Xangô afinando o cavaco, os raios são Iansã durante o ensaio, o som que vem de dentro das conchas é Iemanjá a sussurrar. Porque o compasso que rege o mundo é dado pelos filhos de Oxalá e da Mãe África, que com raízes firmes ainda alimenta seus galhos espalhados, criando laços que não podem ser quebrados, pontes que não podem ser destruídas, porque inscritas na carne, marcadas a ferro por um passado compartilhado. Uma história que não se cala, uma história que se canta, porque mesmo desmembrados, divididos e subtraídos, ainda nos restará sempre o ritmo, e é por isso que resistimos. É isso. Ufa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado por compartilhar com todas nós, todos nós, sua literatura maravilhosa. Obrigada. Querida Moura. Eu queria que você... Bebe uma água, amiga, bebe uma água, que é drama. Aqui é drama, Bi. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente ainda ter um tempo para as perguntas, então a gente vai... Tem 5 minutos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova literatura profissional. Que você criou por ser uma prostituta, pelo que foi dito e escrito sobre essa profissão, e como tem sido para você, de alguma forma, reconstruir isso. Acho que sobram opiniões a respeito da prostituição, mas falta desejo de ir lá a fundo e conhecer quem está vivendo dessa vida, quem está ganhando seus trocados, seu dinheiro da prostituição, e ouvir essas histórias, né? Eu gosto de brincar que se a sociedade quisesse conhecer os homens que ela criou, a primeira pessoa que iam perguntar é a prostituta, né? A prostituta vê esses homens da forma mais nua possível, né? Vê esse homem quando ele tenta tirar as máscaras que o machismo criou, que pôs na cara dele, né? Essa máscara da virilidade, essa máscara de ter que se afirmar homem com H maiúsculo o tempo todo, né? Não é esse homem que entra no quarto com a prostituta, não é esse homem que nos procura, especialmente as travestis, né? Não é. Ele chega e ele quer ter outro tipo de experiências que o machismo em geral não permitiria que ele tivesse, nem que ele assumisse para a própria sombra, né? Então ele chega e ele vai dizendo para nós, e a gente tem que ir caçando nas entrelinhas, o que ele está buscando, né? Quando ele chega para nós, ele fala, faz o que quiser do meu corpo, faz o que quiser de mim. Ele não está querendo que você faça o que você quiser, ele está querendo que você queira o que ele quer que você queira. Ele quer que você vá brincar na região anal, ele quer que você coloque ele numa situação de submissão, de passividade, ele quer se sentir perdendo o controle, dominado, ele quer ter outro tipo de experiência que é aquela que ele nunca poderia ter podido querer, né? Então, ele quer desejar a mulher com pênis, nem sempre é para ser penetrado, inclusive, nem sempre ele vai tocar no nosso pênis, mas ele quer ver essa mulher com pênis, ele quer ver esse corpo feminino com pênis, que poderia ser o corpo dele, inclusive, sabe? Ele quer ver esse corpo, porque ele tem um corpo completamente masculino, aquele pênis, e aí ele, nossa, eu queria também poder usar uma calcinha, eu queria poder ter peitos, eu queria poder pensar o meu corpo para além do que ele foi programado, né? Para além do que eu fui adestrado para ser, e aí de repente com a gente é aquele momento em que ele pode ver a pessoa absurda, a pessoa impossível, a pessoa que enfrentou as regras, a pessoa que peitou as regras, que estava decidida, inclusive, a pagar o preço por isso, né? Porque acho que todas as pessoas trans são pessoas que pagaram o preço, né? Que pessoas que souberam como é. A gente sabe o quanto o mundo é podre com pessoas trans, mas a gente paga esse preço, né? A gente está dispostas a pagar esse preço. A gente não consegue mais ficar dentro do armário, fingindo uma vida que nos colocaram por conta do genital, porque gênero é mais do que simplesmente homem, mulher,
pênis, vagina, né? Gênero é um monte de outros atributos, né? Vão cobrar de você, homem, né? Que para você se afirmar homem, você goste de mulher e você afirme o seu gosto por mulher a todo momento. Então, a menina está passando na rua, você tem que brincar com ela, você tem que colocá-la numa situação de insegurança, né? Tem que fazer com que ela se sinta com medo, porque você é homem, homens causam medo, e homens cantam todas as mulheres ao redor, homens estão uma metralhadora de desejo o tempo inteiro, não sabem controlar o próprio desejo, né? A gente vê isso, a cultura do estupro é isso, né? A mulher, ela me provocou, olha a roupa que ela estava usando, ela estava sozinha na rua, como é que eu poderia me conter? Eu não posso me conter, né? Essa é a cultura masculina, essa é a cultura da virilidade, e a gente precisa começar a enfrentar isso, né? E enfrentar isso é começar a questionar todos esses lugares comuns do que é ser homem e do que é ser mulher. Homens não precisam ser assim, homens podem ser do jeito que eles quiserem ser, homens podem usar saia, vestido, podem deixar o peito crescer, podem pensar outras palavras que não homem para caracterizá-los, né? Podem procurar outras palavras que nem homem, nem mulher para poder ser, para poder existir, podem buscar outros padrões. Padrões nem sempre são ruins, normas nem sempre são ruins, regras não são ruins por si só. Pensar, por exemplo, né, que se eu quiser ser capaz de, sei lá, correr os 100 metros rasos lá em 10 segundos, igual o Bolt, né? Eu preciso de regras, né? Eu preciso adestrar o meu corpo para lidar com isso, né? Eu preciso treino severo, alimentação restrita, eu preciso saber como fazer isso, né? Então eu preciso regrar o meu corpo para conseguir ir mais longe. Regras podem ser coisas que permitem que você vá mais longe. Agora, o problema das regras é quando elas inviabilizam vidas, né? O problema das regras é quando elas jogam vidas dentro do lixo, descartam existências, né? Eu vejo que existem travestis o tempo inteiro estão sendo assassinadas, violentadas, e elas têm um papel crucial na nossa cultura, né? É lembrar todo mundo que não é travesti de onde vocês podem parar se vocês pisarem fora da caixa, pisarem fora da linha, pisarem fora dos trilhos. Tem que existir travestis, e tem que existir poucas, e elas têm que ser muito violentadas para lembrar as pessoas que não são travestis onde elas podem parar. Então, quando a gente chega, sobe no palco, quando a gente pega o microfone, quando a gente pega o lápis, a caneta, o teclado do computador e começa a escrever nossas histórias, começa a disputar a opinião pública, começa a disputar a sociedade, começa a se candidatar para cargos do poder público, vereadora, deputada, a gente começa a propor, lutar e conseguir ocupar, né, um outro lugar na sociedade. A gente começa a mostrar que a gente não serve só para aquilo que nos criaram para ser, né? Aquele corpo barato para servir para saciar desejos inconfessáveis na sombra por valores quaisquer, descartáveis. Não, a gente serve para muito mais do que isso, né? E eu acho que esse é um momento muito interessante, esse é um momento muito potente em que a gente está descobrindo esse nosso saber, esse nosso poder, a gente está começando a colocar essas palavras no papel, nas redes sociais, na música, no slam, né, na poesia, nessa poesia feita para ser declamada, essa poesia que não quer papel em branco, essa poesia que quer arrebatar os nossos ouvidos, os nossos olhos, né? Essa poesia que quer ser veiculada de outra forma, né? Então, eu vejo que a gente está conseguindo isso, né? Eu vejo, inclusive, que existe algo dessa cultura travesti, essa cultura muito oral, né? Essa cultura do pajubá. Vocês sabem o que é pajubá? Pajubá é uma língua, né, que a gente criou entre nós, que só a gente meio que se entende, e aí é cheio de uó, amapoa, odara, babado, já ouviram algumas dessas palavras? Neca, todo mundo ouviu neca, né? Não é essa neca. Então, e a gente está descobrindo, né, que essa língua que foi sendo criada aos poucos, essa língua que vem, a maior parte dela do Yorubá, que era a língua utilizada nos rituais de matriz africana, porque eram de candomblé ou banda, porque eram as únicas religiões que aceitavam travestis algumas décadas atrás. Então, travestilidade, negritude, são culturas que ficam muito próximas, muitas vezes, assim, elas ficam se cruzando o tempo inteiro, né? E aí a gente vê uma língua potente sendo criada e, de repente, sendo descoberta enquanto
arte enquanto literatura. E a Gi, eu posso ler meu poema também, né? Vou querer ler meu poema em Bajubá, vocês não vão entender absolutamente nada, ou não deveriam entender, mas vão talvez achar divertido isso, né? Vão achar divertido lidar com essas palavras que parecem tão familiares, parecem tão divertidas, curiosas, mas que, nossa, não entendi absolutamente nada. Que interessante, sabe? Então, vamos lá, né? É curto, prometo. Moira amara, amarga sina, checa quando faz a chuca, neca quando a quer a cona. Qual a graça quando ela fina, quando ela pena, menina? Cat não se faz igual, queijo ou fofi não faz mal, neca inquieta, aguela, língua, agarra o picu, força o bilau, grita a Cláudia, neca míngua. Muito prazer. Nossa, eu dei um problema para a tradutora, né? Ela não tem mão, Bi, não tem mão para dar conta. Obrigada. Obrigada, amor, muito obrigado. Para a gente fechar essa sessão, antes de entrar nas perguntas de vocês, um minutinho, amiga. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estética mesmo, cabelo, como é que isso te ajuda e, ao mesmo tempo, também esse lugar de contradição, onde você acaba se expondo mais, porque aí você é um ponto de visibilidade social, mas que eu acho que também pode ser importante para o público, enfim, entender um pouco esse lugar. Eu acho que a estética, eu tenho experimentado a estética de forma menos estática. Eu tenho experimentado a estética para fugir da estatística. Eu tenho experimentado a estética naquela relação que eu disse para vocês, porque eu percebo que é esse o nosso ponto de contato. Então, o que me exigiam era uma estética do homem feito à imagem e semelhança de Deus. E é esse homem refletido no espelho que eu confronto e que eu enfrento, pois é nele que eu não me encontro. Então, eu passo a experimentar roupas ditas de um universo feminino, e eu passo a experimentar inúmeras possibilidades de cabelo, e eu passo a experimentar inúmeras possibilidades de vestimenta que eu sinto que deixam as pessoas ao meu redor e eu mesma confusa. No sentido da instabilidade, da dúvida e da incerteza que me mantém sempre prestes a. Porque parece que eu estou sempre prestes a encontrar a mulheridade, prestes a invadir um outro espaço. Só que o que eu sinto é a dificuldade das pessoas ao meu redor não saberem como me tratar. Porque nós somos treinadas a se relacionar com homens e mulheres. Tudo que foge disso, parece que o meu entorno tem um pouco de dificuldade de saber como me tratar, que pronome usar, que relação manter, e até sexual e afetivamente, né? Porque nós esperamos nos deitar com homens ou com mulheres e manter um roteiro sexual baseado e aprendido nos filmes pornô, na pornografia. E esses filmes, eles seguem um roteiro muito parecido, sempre, né? E daí eu tenho encontrado na estética esse lugar que me coloca em dúvida, porque nem eu necessariamente sei exatamente, eu acho que eu quebro um pouco essas ideias pré-estabelecidas, tanto no sexo, quanto nessas outras relações. Então, quando eu me encontro, seja sexualmente, o que eu estou dizendo é: não transa comigo da mesma forma que você transou com todas as outras pessoas até então. Se encontre comigo, com o meu corpo. Descubra agora, vamos descobrir juntos, agora, nesse encontro, como é que a gente transa, como é que é essa relação. E é isso que eu venho buscando na estética. Isso não só sexo afetivamente, mas em todas as outras relações. Vamos descobrir e inventar essas outras relações e uma estética que seja menos estática, onde a gente não tenha a obrigação de ser uma coisa só o resto da nossa vida.
Mas se puder, eu quero fazer um trechinho de alguma coisa também. Posso? Bafo, é a assinatura. É a assinatura. Né? Um baseado em carne viva e fatos reais. É o sangue dos meus que escorre pelas marginais e vocês fazem tão pouco, mas falam demais. Fazem filhos iguais, assim como seus pais, tão normais e banais, em processos mentais, sem sistema digestivo, lutam para manter vivo o morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. 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 Viva. Bomba pra caralho, bala de borracha, censura, fratura, exposta, fatura da viatura, que não atura, pobre, preta, revoltada, sem vergonha, sem justiça, tem medo de nós, não suportam a ameaça dessa raça que pra sua desgraça a gente aponta, mata, cobra, arranca o pau, tem fogo no rabo, passa, faz fumaça, faça chuca ou faça sol, é o ócio do comício em ofício que policia o comércio de lucros e loucos que aos poucos arranca o couro dos outros mais pretos que louros os mouros, morenos mulatos, pardos de papel passado, presente e futuro, mais que perfeito em cima do muro, embaixo de murro, no morro, na marra, quem morre sou eu ou sou eu quem mata? Quem mata, quem multa, quem mata sou eu ou sou eu quem mata? Quem mata, quem multa, quem mata sou eu ou sou eu quem mata? É isso, gente. É isso. Delícia da literatura. Agora, vocês já sabiam, então temos na nossa sessão 3 perguntas. 3 pessoas, um de cada vez. Estou vendo aí, ó, aquela moça lá no fundo. Ei, você, já. Alaca! Cadê, amiga? Mas, ó, 3 perguntas. E para quem quiser, pode ser uma para cada um, acho justo até, inclusive. Né? E aí tem 10 minutinhos para eles responderem. Quem quer? Perguntinha? Tem alguém ali? Leva o microfone. Tem, ó. Vem aqui, vem aqui. Ah, tem um microfone ali, ó. Ali, ó, aqui na frente, ó. Esse menino aqui. A gente vive a era Trump, a era Temer, a era Crivella. Por exemplo, em algum momento saíram algumas pessoas daqui. Eu nunca tive tanto medo da minha vida de que algum evento da FLUP se esvaziasse na medida em que existe o senso comum, né, do qual vocês absolutamente fogem. Absolutamente vocês habitam, né, um outro senso, uma outra sensualidade, uma outra tudo. Assim, eu queria entender o lugar do medo, né, e como lidar com o senso comum, mas assim, também entender o lugar do medo numa época em que nunca se foi tão reativo, nunca se foi tão reacionário como a gente está vivendo nesse momento. Faz as 3? Tá. Aí vocês decidem quem responde, beleza. É isso aí. Quem próxima? Já foi? É bem rápido, assim. Tantas coisas atravessam a trajetória de vocês. Eu queria saber como que vocês fazem para se cuidar. O que vocês fazem, assim? Como é que vocês se cuidam? Onde está a dimensão da cura? Do que, sabe, deixa vocês mais relaxados e relaxados? Enfim, queria saber como é que vocês se cuidam. Última. Não? Ok? Ó. Fica tímido, meu amor. Isso, fica à vontade. Imagina. Sou Rodrigo Filha, cineasta. Meu último trabalho, inclusive, foi um documentário premiado no Festival do Rio, chamado Favela Gay, que abordou, enfim, uma satisfação imensa
Estou aqui aprendendo com vocês sempre. Tenho aí, 2017, uma série de 10 episódios para fazer para o Canal Brasil. E com certeza vou contar com a ajuda de vocês. Por favor, me ajudem. Enfim, eu queria saber, acho que vocês já estão deixando um legado aqui, né? Mas eu queria que vocês falassem, né, do enfrentamento que as pessoas devem, né, enfrentar, devem acontecer com a família, devem acontecer com os amigos para se assumir, né, para sair do armário. Essa coisa do espelho, ela é fundamental, né, trazer essa reflexão. Eu queria que vocês realmente falassem para as pessoas o quanto elas podem ser mais felizes quando elas se assumem, né, sejam mais humanas com elas mesmas. Acho que é isso. E assim, eu peguei o microfone mais para agradecer, que eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui ouvindo vocês, tá? Obrigado. Bafo. Tem mais uma. E olha, pipocou mais uma extra, hein? Tem pergunta extra, Bafo. Gosto sim. Boa tarde. Eu sou meio tímida, mas vou tentar. Eu queria saber o seguinte: eu sou uma pessoa super medrosa, eu tenho medo de tudo, principalmente de gente. Eu queria saber, no dia a dia de vocês, no cotidiano, quanto é o medo que vocês sentem? É muito, pouco? Como é que é? Estou até arrepiada. Obrigada. Enfrentou o medo, falou aqui para um monte de gente, belíssima, arrasou. Tem uma lá? Porque aqui a gente tem duas perguntas que estão próximas. A gente tem medo, cura, enfrentamento, né? Então, Boa tarde. para fechar. Meu nome é Dayana, sou enfermeira da ambulância. Não está funcionando, a gente não está ouvindo. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Dayana, sou enfermeira da ambulância. Próximo microfone. Gostaria de entender o lado de vocês na forma em que se é tratado dentro de uma unidade hospitalar. Vocês, quando chegam, aparentemente mulheres, vocês não entram no setor ginecológico, mas são tratadas como mulheres. E vocês, como que querem ser tratadas no ambiente hospitalar? Mulheres, homens... Entendeu minha pergunta? Entendi. Como a gente quer ser tratada no ambiente hospitalar, como é essa relação? Isso, em forma de cuidado, tratamento, Total. o pronome a ser usado com vocês, de fato. Então, ó, temos aqui medo, cura, enfrentamento, aqui as duas de medo, e uma importante lá sobre saúde, né? Como é que vocês querem ser tratados. Então aí vocês se arrasem aí, que a gente tem um tempo, eu estou controlando aqui, vocês fiquem de olho em mim. Uma coisa que eu achei interessante, que é essa relação com o medo, né? E que é um medo que a gente enfrenta, e que eu acho que a gente enfrenta em todos os espaços. Desde dentro de casa, que às vezes poderia ser o nosso lugar de acolhimento e de defesa e proteção, ele acaba sendo o espaço de maior enfrentamento. Ainda às vezes dentro de casa, dentro do quarto, dentro do próprio armário, presas dentro desse próprio armário. É o primeiro espaço que a gente tem que enfrentar de medo, né? Mas o que eu acho interessante é que uma vez uma travesti falou para mim, uma amiga, que se eu perguntei se ela tinha medo, e dela falou: medo? Medo não existe no nosso vocabulário. Medo é uma palavra que não existe para nós. A gente pode ter receio, mas medo não. E por que ela disse isso? Justamente por tudo que ela enfrenta todos os dias. Se ela se desse o luxo de sentir medo, talvez ela tivesse ficado dentro de casa. Se ela tivesse se dado o luxo de sentir medo, talvez ela não fosse ela mesma, quem ela gostaria de ser, né? Eu acho que sim, nós enfrentamos muitos medos. Eu acho interessante esse lugar do receio em que ela disse, mas eu acho que nós conseguimos encontrar coragem o suficiente para se ser quando a gente encontra essa rede de apoio, entre nós, que nos acompanha, que nos mantém forte e que nos dá a coragem de experimentar uma outra roupa,
e que nos dá a coragem de enfrentar os olhares apontados para nós como canos de arma na nossa garganta, que nos dá a coragem de enfrentar palavrões, xingamentos ou enfrentamentos no dia a dia. E é quando eu encontro outras como eu, que eu consigo assim me manter viva. É nesse ponto de apoio, que é um apoio emocional também, que é um apoio financeiro e econômico, no sentido de que muitas das vezes, muitas de nós somos expulsas de casa e temos que encontrar, entre outras como nós, a possibilidade de conseguir se sustentar e se manter viva. Então eu acho que se manter viva a vontade de se manter viva é o que nos dá coragem para enfrentar o mundo. Porque eu sinto que há muitas formas de se matar alguém. Não é apenas com uma faca, ou com balas, ou porrada. Os olhares, as piadas, as risadas, todas essas formas nos matam um pouco também. E se eu tivesse sido uma outra pessoa, se eu tivesse seguido a expectativa que me impunha, que me era imposta, talvez eu também estivesse morta de alguma forma, né? Então, eu acho que é esse lugar do medo que a gente enfrenta e que tem a ver com o enfrentamento que ela havia dito. E eu venho encontrado na música e na minha arte e no meu corpo a minha própria cura. Eu venho encontrado nas minhas frescuras a minha cura. Eu venho encontrado nas minhas frescura, na minha liberdade, fazendo da minha liberdade a minha cura, e fazendo das minhas frescuras a minha liberdade e uma possibilidade de cura. E só para arrematar, eu tive um câncer no ano passado, e daí eu tive um período longo assim, frequentando o ambiente hospitalar. E foi um dos lugares mais difíceis, né? Porque eu fiquei careca, então era muito mais difícil eu ser lida enquanto outra coisa que não homem. Era muito difícil eu ter que falar sobre isso naquele ambiente, porque a única coisa que eu queria ali era tratar do meu corpo. Eu só queria tratar do meu corpo e me sentir melhor. E ali, naquele espaço, eu também tinha que enfrentar todas as pessoas para que eu fosse tratada como eu gostaria. Só que quando eles me chamavam, não era a mim que eles chamavam necessariamente. Não, e se eu quisesse, eu poderia até ter seguido com protocolos que talvez tivessem me ajudado a ser tratada no feminino ou tudo mais. Mas eu já estava tão cansada e tão desgastada fisicamente que era difícil com que eu juntasse forças para ser tratada no feminino, para explicar para aquelas pessoas que esse corpo não é um corpo de um homem. Eu fui tentando galgar esse espaço, eu fui tentando criar essas relações com o tempo, mas até que eu conseguisse fazer isso, foi difícil, foi muito tempo, até porque trocavam muitas pessoas que cuidavam de mim, então eu sempre tinha que me explicar, eu sempre tinha que me provar, né? Porque parece que é essa relação que se tem com travestis ou com pessoas trans de um modo geral. Ah, você é mulher? Então prova. Prova em argumentos, prova em estética, prova de alguma forma. A todo tempo. E todas nós nos colocamos nesse lugar de vigilantes do gênero, né? Então foi esse espaço de enfrentamento que eu encontrei também no hospital. Pensar que eu demorei muito tempo para começar a minha transição e parte considerável disso foi por conta de medo. Medo de qual seria a sociedade que eu teria para mim a partir do momento que eu pisasse para fora do armário, a partir do momento que eu me colocasse de outra forma que não aquela que me criaram para ser. E era apavorante a ideia de não saber como iam me tratar, não saber
como a vida que eu teria, não saber se eu poderia manter minha família, se eu ainda teria um lugar para morar, se meus amigos se afastariam, romperiam laços comigo, se eu teria um emprego, se eu poderia continuar transitando pela cidade, ou se eu seria segregada e seria jogada naquele emprego que não considero um emprego, né? Prostituição, e uma prostituição para ganhar migalhas, para ser violentada, para ser descartada no primeiro momento. Tudo isso fez com que eu não conseguisse, eu ficasse muito tempo travada no lugar onde eu estava, né? E foi interessante ver o papel da escrita para mim nisso, né? A escrita, acho que foi aquele lugar onde eu primeiro consegui ir colocando as coisas, organizando meus pensamentos, me pensando de outra maneira que não aquela maneira que me criaram, que não aquilo que sempre disseram que eu era, nunca me perguntaram, olha, como é que você está em relação a isso que a gente está te dizendo que você é, né? A vida inteira me disseram, você é homem, você é heterossexual, você é cisgênero, né? E nunca vieram me perguntar absolutamente nada a respeito de como é que eu estava nesse lugar que me colocaram. E a escrita, acho que foi aquele lugar que eu fui cavando um mundo para mim, e fui colocando isso para fora, e fui aos poucos me permitindo descobrir quais eram as reações das pessoas. Eu fui, acho que também, de alguma maneira, testando o mundo, né? A partir do momento você começa nas redes sociais ali, né, muitas vezes, né, você vai e cria um perfil e vê como é que as pessoas vão te tratar daquela maneira, você posta uma foto, vê como é que aí todo mundo linda, maravilhosa, aí você posta 2 fotos, aí você já percebe que as pessoas estão, uai, o que está acontecendo? Era para ser uma brincadeira só, né? Era só para ser uma foto só, né? Mas de repente 3, 4, e aí vem. E você começa a causar aquele estranhamento nas pessoas, né? E aí vem o blog. Então, o blog, um blog chamado E Se Eu Fosse Puta, um blog onde eu estava tentando pensar o que era esse lugar, né? Que jogavam todas as travestis para lá, olham para os nossos corpos e já imaginam imediatamente prostituta. Então, é como se quisessem que fôssemos todas prostitutas, para depois nos culpar por isso. E eu queria fugir desse lugar, mas ao mesmo tempo queria entender por que eu estava querendo fugir desse lugar. E aí, aos poucos eu fui me dando conta de todas as travestis que eu admirava e que lutaram para poder existir e que pagaram preço por isso, e o preço foi ir para a prostituição, foi perder família, foi perder amigos, e pagaram esse preço para que hoje eu pudesse existir e hoje eu pudesse escolher não ser prostituta. Só que, ao mesmo tempo, a vida é muito solitária quando você é travesti e não é prostituta. Porque onde mais você vai poder viver algum tipo de relação afetiva, onde mais vão se permitir desejar o seu corpo abertamente, dizer o quanto você é bonita, o quanto você mexe com a pessoa, né? A gente queria ouvir isso também, né? Precisava ouvir isso naquele momento, né? E aí, prostituição é como se fosse aquele lugar onde o tempo inteiro me viam, então não faltavam propostas, o tempo inteiro andava na rua, quanto é seu preço? Me perguntavam do nada, sabe? Ou então partiam do pressuposto de que eu transaria de graça com qualquer um que estivesse pelo meu caminho e que se demonstrasse disposto a transar comigo, né? E aí, ou seja, é o tempo inteiro nesse esquema, né? E eu queria entender a minha resistência, eu queria entender se eu não queria ser puta, porque eu sonhava ser outra coisa, escritora, professora, ou se porque eu própria tinha os meus preconceitos contra a prostituição, e aí eu quis ir para lá, e vim, e comecei a escrever comecei a mostrar um pouco sobre esse cotidiano, sobre a luta para conseguir cada centavo, como é que o cliente se comporta quando ele goza, antes de gozar, quando ele está chapado de tesão, todo apaixonado por você, e aí depois ele goza, e vem o choque de realidade, e ele lembra que você é uma figura abjeta, ele lembra que você é uma figura execrada pela sociedade, ele lembra que ele não pode gostar de você, e aí ele demonstra isso pelo olhar, ele demonstra isso em não conseguir mais falar com você, em não te tocar mais, em demonstrar nojo por você, e você ali, vivendo aquela montanha russa de emoções, né? Vem um cara, e ele está apaixonado, e aí 5 segundos depois ele já sente aversão a você, né? Então, é tenso, sabe? E a escrita era a minha maneira de não enlouquecer. A escrita era a minha forma de colocar tudo isso no papel e tentar lidar com os meus demônios,
quando vinha e sofria algum tipo de violência, era a minha maneira também de pegar esse cara que me violentava e transformá-lo no meu personagem e fazê-lo fazer exatamente o que eu queria que ele fizesse e inverter o jogo, né? Então, era muito interessante isso, né? Tava lá no programa e o cara vinha e tentava ser escroto, ou era escroto, ou fazer alguma coisa muito tosca comigo, né? E eu já ficava imaginando como é que eu vou me vingar dele, colocando ele no meu blog, no meu texto, e fazendo ele se sentir numa situação extremamente constrangedora, né? Então, a escrita é a minha forma de cura, a escrita é a minha forma de lidar com a violência, de lidar com o armário, de lidar com todos os olhares que eu vejo o dia inteiro, olhares de reprovação, olhares de curiosidade, olhares, metralhadora de olhares. Muito obrigada por ter vindo aqui, por terem vindo ver a nossa mesa, por terem ficado esse tempo todo com a gente nesse calor de matar aqui. Obrigada, gente. A gente tem uns minutinhos. Arrasa aqui, ó. Eu passei os primeiros 20 anos da minha vida existindo no mundo como uma mulher negra, que são as maiores vítimas do feminicídio. Hoje eu existo como um homem negro, que são as maiores vítimas do homicídio. Então, não tem espaço para ter medo, né? Se eu tiver medo, eu nem saio de casa. O Steve Biko, que é um escritor sul-africano, tem uma frase que eu gosto muito, que é: ou você está vivo e orgulhoso, ou você está morto. Né? E eu decidi que eu ia viver a minha vida vivo e orgulhoso. Por algumas vezes eu tentei me matar. Na última, eu pulei do 6º andar de um prédio. Quem fica vivo, né, pulando de um 6º andar de um prédio? E aí eu entendi que é para eu ficar aqui mesmo, que provavelmente tem alguma coisa que eu preciso fazer, alguma coisa que eu preciso entregar por aqui. E eu resolvi aceitar isso e viver a minha vida aqui assim, né? Meu objetivo hoje, estando no mundo, é ser alguma coisa maior. E maior não é ter fama, ter dinheiro, né, ser celebridade, mas me entender, viver bem comigo mesmo, deixar coisas boas para o mundo, deixar coisas boas para as outras pessoas. Eu quero ser parte de algo melhor, né? Ajudar a construir algo melhor. Sem dúvida, hoje, politicamente, a gente vive uma conjuntura muito, muito difícil, não só no Brasil, mas num contexto global. Mas, assim, tem 500 anos de genocídio, tem 500 anos que a gente está morrendo, que a gente está sendo saqueado. A gente já viveu ditadura, a gente tem o Trump nos Estados Unidos, mas a gente já teve o Ronald Reagan também, né, que criou a tal da guerra às drogas, que até hoje está por aí, como a guerra aos pobres e a guerra aos pretos. Então, nunca foi fácil estar no mundo como uma pessoa que não está no padrão, que não está na hegemonia, que não se encaixa, que não é branca, que não é homem, que não tem dinheiro. Nunca foi fácil, né? Esse tempo também não é fácil, mas as pessoas têm resistindo. Eu gosto sempre de pensar naquela boa máxima, né? Os nossos passos vêm de longe. Tem muita gente que já caminhou, que já fez muita coisa para que a gente pudesse estar aqui hoje. Sem dúvida alguma, eu não estaria sentado aqui nessa cadeira falando com vocês se um monte de gente lá atrás não tivesse lutado e não tivesse resistido e eventualmente até dado as suas vidas para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? E aí eu decidi que eu ia colocar a minha vida a serviço disso, de viver uma vida viva e orgulhosa. E sendo uma pessoa trans, sendo uma pessoa negra, estar vivo e orgulhoso é uma tarefa árdua todos os dias, né? Requer muito esforço, olhar no espelho e lembrar, né, que eu sou uma pessoa que merece respeito, que merece dignidade e que eu não devo aceitar nada menos do que isso. Então, sair da cama todo dia é um enfrentamento mesmo ao mundo, mas eu sei que não sou só eu, sei que muita gente passa por isso, muita gente que está aqui tem dentro de si uma série de batalhas e de lutas pessoais, mas como todos os outros, eu só estou tentando mesmo ganhar a minha batalha. E encontrei na escrita esse espaço, né? Penso o meu corpo como esse campo de guerra,
né? E esse campo de guerra também na escrita, né? Onde eu posso colocar os meus tanques e os meus dragões para lutar contra o mundo, né? Acho que é isso. Aproveitar também para agradecer a presença, a paciência, a audiência de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês, todes. E é isso, o evento continua. Arrasem, brilhem. Mua. Sad kisses, baby. Bom, gente, mais aplausos, mais aplausos.